solda de um lado com projeção lado oposto. Isso aqui vai acontecer em caso que você tenha uma penetração além da raiz, uma junta de topo em que você não tem acesso ao posto. Então a solda de raiz ela tem que projetar fora da junta, né? Como se fosse um reforço aí. Inserto, cobre junto o espaçador. Você vê que é parecido, porém ó, tem uma diferença. Ó. O espaçador aí, o cobra junta, ele vem bem próximo aqui da quebra da junta. Ó. Vê que ela é maior. Pode vir no meio também. Quer dizer, pode ser no meio da junta, então ele vai estar fazendo essa divisão. Depois tem o perfil que se aplica muito: nivelado, convexo ou côncavo. Só que pode ser aplicado uma junta de topo, uma junta de ângulo, tanto faz. Isso aí quem vai definir vai ser o projetista, desenhista. O importante é saber interpretar e saber avaliar a junta soldada se foi executado conforme está informado no desenho. Representações dos símbolos. A linha de referência deve estar na horizontal e a linha de chamada deve fazer um ângulo de 30 graus com esta, segundo a figura. Então, isso aqui é um padrão, tá? Para cada um não ter que fazer de um jeito. Então tem essa referência. A linha de chamada quebrada é utilizada quando temos um membro específico da junta ser chanfrada, é como comentei num exemplo acima aí. Esta ponta para o referido membro. Veremos os exemplos da figura 7. A norma ANSI AWS A2.4 estabelece ainda que a linha de chamada não precisa ser quebrada nas seguintes situações: quando for óbvio o membro a ser chanfrado e ou quando houver a opção de chanfrar um ou dos outros membros que compõem uma junta. E caso seria isso? É uma junta de topo, que é meio V, tanto faz a montagem, né? Na minha montagem, tanto faz eu estar chanfrando o membro da direita e da esquerda. O que eu não posso inverter é assim, está indicado o lado da seta, fazer o lado oposto da seta a preparação do chanfro. Caso ocorra isso, se essa alteração aí não vai interferir a montagem do equipamento, não tem problema também. Isso aí, às vezes acaba ocorrendo. Às vezes por descuido pelo montador, pelo caldeireiro. Às vezes pela falta de interpretação correta da simbologia. Bom, aqui temos a solda que eu desejo, a simbologia, vendo que a seta de chamada ela está quebrada, né? Está indicando esse membro superior. Aqui tem uma vista auxiliar, é a vista de frente, poder enxergar melhor. Então quer dizer o que? Foi chanfrado essa parte de cima. Agora aqui eu tenho um chanfro em duplo V ou em K. Pode ver a mesma situação. Chanfrou o mesmo membro, não, o membro superior, porém os dois lados. Geralmente quando se usa fazer isso é quando a espessura aí de tamanho razoável, 18, 20, 30 milímetros, acaba se fazendo um duplo V ou uma junta em K, né? Para você poder ter penetração completa, né? Fazer um ultrassom, uma radiografia, tem que fazer dessa forma, penetração total. Nessa próxima figura aqui, eu já tenho já simbologia oposta, certo? Vai estar indicando em cima
certo? Porém tá fazendo um chanfro atrás, nessa região, ok? Então aqui eu tenho a solda que eu queria, tá? Beleza? Passa pro próximo. Referências tais como especificações, processo de soldagem, número do procedimento, direções e outros dados, quando usados com o símbolo de soldagem, deve ser indicado na cauda do símbolo. Se tais referências não são usadas, a cauda poderá ser dispensada. Então, você tem a cauda, faça um bom aproveito. Põe como um exemplo aqui um processo MIG, pode ser um processo MAG, um processo TIG, OxyGás, enfim, que achar conveniente. Ou procedimento, indica o número do procedimento. Isso aqui é uma boa prática. Também, se não usar, só excluir. Ganha mais espaço no desenho, menos, dependendo da quantidade de junta, menos poluição visual. Dimensionamento das soldas. Bom, veremos agora uns casos práticos de dimensionamento das juntas soldadas. Junta de ângulo, soldas em ângulo. Então aqui nós temos a solda desejada e a simbologia. No caso da penetração da raiz da solda em ângulo, virá indicado entre parênteses. Como mostrado aqui, ó. Eu tenho uma penetração, tenho o tamanho da solda 10 mm. E eu vou ter uma penetração aqui, ó, 8 mm. É o quanto que a solda entrou, penetrou na junta. Eu tenho um lado aqui, posso pegar essa região, e essa face, até o final aqui, ó. A raiz da solda. E a mesma coisa do outro lado, ó. Tem essa face, vou até a raiz da solda, então 8 mm. Então esse 8 que eu tenho aqui é a penetração da solda. Esse 2 aqui é a abertura da raiz. Então esse membro superior tem que ficar longe dessa inferior 2 mm. Depois 10 mm aqui é a solda de ângulo. Então tem que ter as pernas tanto na horizontal como na vertical 10 mm. E aqui está pedindo para o que? Os dois lados. Então tem que ter uma penetração da solda 8 mm em ambos os lados, uma abertura da junta, abertura de raiz 2 mm, com uma solda de ângulo em ambos os lados com 10 mm. No caso de pernas desiguais, os valores serão indicados conforme figura 10. Quando tiver algo diferente, eu não quero solda igual, o projetista, desenhista, ele vai estar indicando dessa forma. Está indicando uma perna 6, outra 12, ou 5 por 12, enfim. O que ele achar conveniente lá. Aqui vou medir minha perna vertical 6, depois minha perna horizontal 12 mm. Como que eu meço isso aí também? Tem várias formas. Paquímetro, calibrador de solda, uma escala, mas o mais usual é o calibrador de solda.
Abertura da raiz em todos os tipos de solda deve ser representada dentro do símbolo de solda, conforme mostrado na figura 11. Então aqui ó, tem uma abertura de raiz 2 mm. A figura anterior, deixa eu ver uma coisa, estava certo. Ficou um pouquinho apertado, ele ficou um pouquinho fora, mas ele tem que estar aqui dentro. Tem que estar dentro. Desse modo, que é o correto mesmo. Que às vezes, dependendo do programa, do software que usa, acaba tendo uma pequena diferença. Ou às vezes o projetista lá tá ficando muito pequeno, simbologia, o desenho é muita informação. Às vezes ele acaba não colocando todas as informações pertinentes. Às vezes faz croquis de junta, acaba não colocando todos os elementos. Mas como ele fez um croquis das juntas, já é suficiente também. Tem minha condição necessária, 2 mm, o desejado e o meu especificado. Mesma coisa a junta de topo, 3 mm, 3 mm. Pessoal, tá claro isso aí? Pessoal que tá no dia a dia aí, tá claro tudo isso aí? Isso aqui são as condições mais simples, tá? Isso aqui é ser feijão com arroz. Para quem já não tá habituado à produção, à engenharia, aí tem que pegar um pouco mais a fundo. Mas quem tá usando isso o tempo todo tem que estar isso aqui muito bem afiado. Tem que estar na certeza. Dimensões de uma solda descontínua são indicadas à direita do símbolo. Indica-se primeiro o comprimento da solda, os 50, e depois o espaçamento da solda. Geralmente entre centros, tá? Precisa ficar bem claro isso aí na produção. Ou vou medir isso aqui de centro a centro da solda, ou entre uma solda e outra. Se for conforme a AWS que estamos falando aqui, é de centro a centro. Vamos ver mais abaixo aí. Nesse caso aqui, o que a gente conversou de centro a centro, olha, tem o 2 mm, que é o comprimento do tamanho da solda. Cada descontinuidade da solda, cada interseção da solda, 2 mm. Entre o centro e cada uma, 4 mm. É o centro. Se fosse uma outra norma, uma norma DIN, ela vai ser esse espaço entre esse e esse cordão, esse vazio aí. Vou ter 2 mm aqui e aqui 4 mm. Essa é uma descontínua. Agora essa aqui é uma descontínua coincidente. Tem solda em ambos os lados. Mesma situação. Agora eu tenho uma descontínua intercalada. E já é diferente, tá? Vocês podem ver aqui, ó, 3 por 10. Então eu vou começar o 3, do centro aqui, ó, um pouquinho apagado, 10 mm. Nesse vazio aqui tem que ter um cordão no meio, então tem que ter achar o centro, aí parte o centro mais 3 mm. Achou o centro, então é 1,5 para cá, 1,5 para o outro lado. Aí começa o outro lado.